Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou colocar mais uma ministração da palavra com o pastor Sandro Rocha, tá bom? No Evangelho de João 6, do versículo 26 ao 40. Pessoal, já peço que vocês deixem seu like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e compartilhem o vídeo, pessoal. E se quiserem também, deixem seu comentário aí nos falando o que você está achando do vídeo, tá bom? Antes de começar a live, vou deixar uma perguntinha aí para vocês responderem referente, tá? À ministração da palavra do pastor Sandro Rocha, tá bom? Espero que vocês gostem. E é isso, pessoal. Deus abençoe a todos e um bom feriado aí para vocês. Tchau, pessoal. E a pergunta é: quem é o pão da vida? Alternativa A, João. Alternativa B, Jesus. Ou alternativa C, Elias? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí e estejam gostando, tá bom? Se vocês gostarem, deixem seu like aí, pessoal. Não se esqueça. Acabando o tempo. E a alternativa é a B, Jesus. Referência da Bíblia, João 6:35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. É isso, pessoal. E vamos para a live. Tchau, pessoal. A gente vai ler João 6 hoje, tá? João 6, 26 em diante até o 40. Tá legal? Vamos ler o texto. Evangelho de São João, capítulo de número 6, verso de número 26. Aleluia. Somente a verdade. É o epígrafe desse texto hoje. Se esse texto tivesse um nome, ele seria Somente a Verdade. Tá legal? Posso ler? Tá acompanhando comigo o Evangelho de João, capítulo 6, verso 26. Tá? Vamos lá? Diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Uau! 30. Disseram-lhe, pois: que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas em tu? 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Uau! Glória a Deus! Eita! Esse texto é forte, irmão. Hoje vai descer um rolo aí, vai rolar um manto. É forte esse texto aí. Você está preparado? Posso ler? Vamos lá. Oi, Dani. Deus abençoe. Fecha os seus olhinhos, vamos orar comigo. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, papai, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento da tua palavra,
para que ela, papai, possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra. Meu Deus, eu peço que o Senhor abra o nosso coração para que possamos entender a tua vontade. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê discernimento, entendimento da tua palavra. Peço que ela desça do céu de uma maneira simples, como o Senhor planejou no teu coração, para que ela entre no nosso coração e faça aqui morada, aumentando a nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus, na noite anterior, fez a multiplicação de pães e peixes. Um texto extraordinário. Ele estava do lado de lá do mar de Tiberíades. Ele então ali faz a multiplicação de pães, peixes, para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a Bíblia diz. Depois os seus discípulos, no final da tarde, sobem no barco e vão atravessar o mar. E a Bíblia diz que Jesus então sobe ao monte para orar. É final da tarde. 6 horas, 5h30, 6 horas da tarde. A Bíblia diz que Jesus então desce do monte, já vai alta a madrugada, e atravessa o mar caminhando. Quando ele chega numa determinada parte, rompeu-se ali uma grande tempestade, diz a palavra de Deus. Uma grande tempestade. Ondas grandes, vento forte. Os discípulos desesperados, achando que o barco iria afundar. E Jesus, então, caminhando, eles o olham de longe, mas não conseguem contemplá-lo, então eles pensam, só pode ser um fantasma andando sobre as águas, lá no meio do mar, uma escuridão no meio de uma tempestade. E Jesus disse, não temas, sou eu. A Bíblia diz que, então, os discípulos assombrados, ainda assustados, não confiaram muito naquilo que ouviram, talvez em função do barulho do vento das ondas, não ouviram bem o que Jesus disse. Então Pedro replica, gritando do barco e dizendo, Senhor, se és tu, permita que eu desça do barco e vá andando sobre as ondas até você. E Jesus, lá do meio das ondas, grita de novo, Pedro, vem! A Bíblia diz que Pedro, num ato de fé, põe a mão na borda do barco e salta. E os seus pés caem firmes sobre a água. E ele então, ainda segurando na borda do barco, percebe que não afunda com seus pés sobre a água. Creio que o seu coração se enche de alegria, entre um êxtase na sua alma. Ele começa a glorificar Deus ali naquele lugar. E ele então dá um passo e dá mais um passo sobre as águas e começa a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Mas a Bíblia diz que a tempestade era forte, que o vento era barulhento e que Pedro então, parando para prestar atenção nas ondas e no vento, começa a afundar. Não é de súbito, mas ele vai afundando aos poucos, ele tenta andar, mas não consegue mais. O medo toma conta do seu coração, o terror toma conta da sua mente, e ele não consegue mais olhar para Jesus, ele apenas enxerga a tempestade, o vento, ele olha para as circunstâncias, ele olha para as dificuldades, então ele lembra-se que Jesus vem andando na sua direção, e ele fala, Rabi, mestre, socorro! E a Bíblia diz que Jesus então vem caminhando numa velocidade um pouco mais rápida na direção de Pedro, estende a sua mão, segura fortemente nas mãos de Pedro, olha nos seus olhos, e Pedro apavorado, olhando nos olhos de Jesus olha para ele e diz, homem de pouca fé. Aleluia! Eita glória! Eita glória, já está descendo o manto aí, irmão. Ei, Jesus, aleluia. Eu já estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Como eu alegro o meu coração, irmão, em pregar um evangelho verdadeiro, cheio de poder e glória. O teu Deus não é um Deus fracote. O teu Deus não é um Deus que abandona os seus. O teu Deus não é um Deus que vai deixar você afundar no meio da tempestade. Escute!
Deus hoje segura nas tuas mãos, olha nos teus olhos e diz: ei, homem, mulher de pequena fé, até quando vou ter que estar contigo? Aleluia. A Bíblia diz que de uma vez só Jesus puxa Pedro. E as águas não têm mais poder sobre a vida de Pedro. Quando você crê totalmente no poder de Deus, quando você crê integralmente no Senhor Jesus Cristo, Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que deu-se por você, quando você confia nele plenamente, a Bíblia diz que as águas não te submergirão, que o fogo, irmão, ele não te queimará mais, porque o Senhor tirará toda a autoridade que as circunstâncias têm sobre a sua vida. Pastor, quando isso vai acontecer? Quando você crê. Aleluia. Quando você crê, irmão. Quando você parar de olhar para o lado. Quando você parar de prestar atenção no barulho da onda. Você sabe o que eu estou falando. Quando você parar de prestar atenção nas coisas que Satanás usa os outros para dizer: ah, você não vai dar certo, ah, esse negócio vai fechar, ah, esse negócio vai quebrar, ah, você vai passar fome, olha, se você não mudar, para de ficar sentado aí esperando que Deus te ajude, irmão. Não ouça a voz de Satanás, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Tenha fé, creia, tenha fé, creia, tenha fé, irmão, creia num Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. E você não vai afundar. Não vai. Você não vai afundar. O mal não vai vencer. Não vai. Tenha fé. Tenha fé. Tem alguém do teu lado? Eu sei que muitas famílias estão assistindo o culto hoje. Olhe para quem está aí do teu lado, na tua casa, bem no fundo do olho dele e diga: irmão, tenha fé. Fale para ele, irmão. Para tua esposa, para o teu marido, eu não sei quem está aí com você. Se estiver sozinho, você fala para você mesmo: irmão, tenha fé. Creia em Cristo. Tenha fé. Vai dar certo. O mal não vai vencer, irmão. O diabo não vai prevalecer na sua vida. Tenha fé. Você nasceu para vencer. Eu não sou um positivista. Eu sou cristão e eu creio no meu Deus, Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. A minha Bíblia diz que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã, que ao dia de amanhã já basta o seu próprio mal, que o meu Deus que fez o dia de hoje também já fez o dia de amanhã. A minha Bíblia diz isso, eu não sei a sua. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória são para o nosso Deus eterno e poderoso. Invisível, mas real. Aleluia. Creia, irmão. Creia, Deus é fiel. Deus vai te dar vitória. Eu fiquei tão feliz com a irmã Aline, lá de Campo Mourão, ela tem uma autoescola. Ela devolveu o seu dízimo esse mês e ligou para mim e disse: pastor, eu devolvi o meu dízimo, mas faz mais de 30 dias que não entra, 15, 20 dias, acho que 30, não me lembro bem, que não entra uma carteira na nossa autoescola. Estou desesperado. Disse: irmã, mas se não entrou dinheiro esse mês, você não deve dar o seu dízimo. Ela disse: eu fiz um voto com Deus e eu vou cumprir o meu voto com Deus e eu vou devolver o meu dízimo, do mesmo que eu dei o mês passado, porque eu creio que Deus é capaz de me dar neste mês muito mais do que eu preciso. No final de semana, ela me mandou mensagem de novo e disse: pastor, louvado seja o nome do Senhor. Esta semana entrou dinheiro suficiente para eu pagar todos os funcionários, toda a despesa do mês passado, só nesta semana, porque Deus honrou a minha fé e o meu voto. E ela disse: e hoje, só hoje, sexta-feira que eu tô te ligando, que eu já paguei todas as minhas dívidas, só hoje entrou 4 habilitações e todo mundo pagou à vista. Louvado seja Deus. Ela tá aqui, ó. Tá aí, irmã Aline. Não deixe as circunstâncias enganar você.
Não deixe as circunstâncias fazerem você achar que Deus te abandonou, irmão. Ele não te abandonou. Não. Continue cavando o seu poço. Continue cavando o seu poço com fé. Porque quando você chegar na profundidade correta, o teu fogo, o teu poço, no teu poço vai brotar água e você vai beber dele para sempre. Creia, irmão. Acredite. Deus é fiel. Jesus Cristo agora termina de atravessar o mar de Tiberíades e chega do outro lado. E a multidão, vendo que Jesus estava lá, vem a ele, se reúne muita gente ao seu redor. E todo mundo começa a puxar o saco de Jesus. Escute o que eu vou te falar. Jesus não gosta de puxa-saco, irmão. Jesus não gosta de crente puxa-saco. Ele inicia dizendo, na verdade, vocês estão vindo atrás de mim, não por causa dos sinais que eu tenho feito. Vocês têm vindo atrás de mim porque aonde estou tem pão com fartura e vocês se fartam. E ele continua o texto, dizendo, trabalhai não pela comida que perece. É o verso 27. Mas sim pela comida que permanece para a vida eterna. É óbvio que eu e você devemos trabalhar, e nós trabalhamos muito, para que nós possamos colocar comida na nossa mesa, para que nós possamos comprar um sapato para os nossos filhos, uma blusa para o frio, é óbvio, todos trabalhamos. Porém, o nosso alvo deve ser o reino dos céus. Porque daqui a pouco tudo isso aqui vai acabar. Tudo vai passar. E nós teremos então a oportunidade de termos uma vida eterna. Nós vamos viver uma vida eterna. Nós vamos viver para sempre com Cristo. É importante o pão, mas Jesus é mais importante. Ele está dizendo, não vem atrás de mim por aquilo que eu proporciono para você. Vem atrás de mim por causa daquilo que eu sou. Não venha para a igreja porque a igreja é uma bênção e você dá o teu dízimo e Jesus multiplica, você dá uma oferta e Deus te abençoa. Não. Venha para a igreja buscando a tua salvação. Venha para a igreja buscando a remissão dos teus pecados. Venha para a igreja buscando o poder do Espírito Santo de Deus. Venha para a igreja buscando a salvação das pessoas que você ama, obter conhecimento, poder, autoridade. É isso que a igreja tem para você. É isso. A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. É o 27. O 28 diz assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Escute bem o que a Bíblia está falando. Preste atenção. Eu vou quebrar uma prateleira inteira de cristal agora. Inteira. Preste atenção. Todo esse texto aqui está em vermelho. É uma mensagem de Jesus. Então preste muita atenção no que está escrito aqui. O rinoceronte vai fazer uma voltinha na loja de cristal agora. Escute isso. Escute. 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. 2 pontos. Que creiais naquele que ele enviou. Pastor, o que é fazer a obra de Deus? É crer no Senhor Jesus Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou ler de novo, irmão. Jesus respondeu e disse-lhes, 2 pontos. A obra de Deus é esta, que creiais naquele
que ele enviou. Para Abraão, a sua fé lhe foi imputada por obra. Amém? Então a sua fé, muitas vezes, será imputada por obra. Hoje ligou uma irmã aqui para mim, que mora em Santa Catarina, junto com seu marido, com sua filha, católicos, apostólicos romanos. Se ela quiser se manifestar, eu acho que ela não está aqui, que ela está viajando hoje. Ela é irmã de uma irmã nossa lá do Mato Grosso, no Pará, que mandou a live do pastor para a casa dela, já faz alguns meses, e ela começou a nos assistir. O seu marido começou a nos assistir, sua filha, o seu filho. Eu não sei se vocês lembram aqui, ela deu um testemunho, esse dia desses eu dei, que eles têm uma fazenda de porcos, e que tinha muito porco doente, e que eles pegaram uns galões de 200 litros de água e fizeram e o pastor fez uma ligação para ela, e orou e consagrou aquela água, e eles colocaram aquela água ungida no bebedouro dos porcos, e a doença cessou lá, cessou. Era uma média de 40, 50 porcos por dia doentes. Isso é um prejuízo tremendo. E a doença acabou. Acabou. E hoje ela ligou para mim e disse: pastor, hoje eu estou aqui com o meu marido, o senhor sabe que somos todos católicos, a minha filha está aqui do meu lado, mas eu estou ligando para que o senhor ore por mim, porque nós queremos ser crente a partir de hoje. Nós queremos nos batizar. Nós queremos ser dizimista da igreja. Eu quero que o senhor ensine a gente como é que é o batismo, como é que é ser dizimista, como é que é ser... Nós queremos ter uma cobertura do nosso pastor. O pastor orou aquele dia aqui, a coisa aconteceu, um milagre. Ela mora a 600 quilômetros daqui, de Guaratuba. 600. É lá perto da divisa da Argentina, a casa dela, em Santa Catarina. Eles trabalham com um caminhão. E tem a fazenda de porco que o filho dela cuida. E no meio da conversa ela disse assim: o meu filho, pastor, ele não está aqui com a minha nora. Ele ficou tão feliz que ele ligou para o pastor já atendeu, orou por ele colocou a água aqui e resolveu o problema. Depois a esposa dele ligou para o pastor passou ela o número das pastoras, ela ligou para a pastora Ana Labes, a pastora Ana está aqui. A pastora orou por ela, ela foi curada, recebeu a bênção, está tão feliz. E ele disse: mãe, será que se eu convidar o pastor, eles vêm aqui fazer meu casamento? Daí o pastor já aproveita que tem um rio aqui na propriedade, nós já batizamos todo mundo. Aleluia, aleluia. Entendeu aí, irmão, o que Jesus está fazendo? Onde a gente está chegando? O que Deus está fazendo na vida das pessoas? Isso quem faz é a palavra de Deus. É Jesus que convence através do Espírito Santo. É a palavra de Deus que arrebanha as pessoas, as de perto e as de longe. Eu orei por eles hoje, trouxe todos na comunhão da igreja e disse para ela que quando passar a pandemia, nós vamos fazer o batismo, mas que se eles não puderem, que eles são 5 pessoas lá. Então nós vamos marcar. Eu disse: se eu tiver agenda eu vou, irmã. Você acha que eu vou perder um churrasco? Ela disse: meu Deus, pastor, vamos fazer um baita de um churrasco. Eu falei: eu iria ir até para tomar um café se fosse preciso. Ela disse: não, café não, vamos fazer um churrasco. Ela disse: quando nós era pobre, pastor, nós comia ovo, mas agora Deus está provendo aqui. Depois que nós começamos a orar, pastor, depois que nós começamos a participar da igreja, Deus abençoou a nossa casa, o nosso caminhão não para mais, faz frete, larga um, pega outro, larga um, pega outro, a nossa fazenda não perde mais nenhum bicho, é só vitória. Ela falou para mim hoje, irmão, uma senhora de idade já, deve ter a minha idade, eu acho, 50 anos, mais ou menos, já é uma senhora de idade. Então, irmã Dalvinha, se esperta aí. Deus é fiel, irmão. A obra de Deus é essa, que você creia no Senhor Jesus Cristo.
que você creia no Senhor Jesus Cristo. Você só precisa crer, e quem faz a obra é o Espírito Santo, irmão. Não é você. Quanto tempo as pessoas ficam pregando para sua família, pregando, e ninguém quer saber de Jesus. De repente você passa uma live do pastor, eles vêm aqui, assistem um culto, gosta, assiste outro, gosta. Quando você vê, ele está mais crente que você, irmão. Porque quem está fazendo isso é a palavra de Deus. Não é o costume da igreja, não são as regras da igreja, não é a religião, não. É o Espírito Santo de Deus que opera através da sua palavra. Através da sua palavra. Quanta gente, irmãos, está se convertendo aqui na nossa live. Quanta gente está aumentando, fazendo com que as fileiras da nossa igreja aumentem nos rincões desse país. Onde as pessoas não têm acesso a um evangelho adequado, eu vou colocar dessa maneira, de qualidade. Ela falou para mim, pastor, nós já fomos num monte de igreja aqui na minha cidade, mas nós não gostamos de nenhuma, porque aqui é tudo diferente do que você fala, nós não gostamos, mas de você, meu marido gosta. Ele está aqui do lado, não fala muito, mas ele adora ouvir você. Quando chega aqui, ele já fala, não está na hora do pastor, liga aí. Quando a gente viaja, está na rua, porque nós estamos viajando, não conseguimos assistir ao vivo, a gente chega, ele já fala, liga lá a televisão para nós ver as lives do pastor que está atrasado, para nós pôr em dia. E senta, irmão, enquanto vai esquentando a comida, vai passando um café, vai assistindo as lives, vai dando glória a Deus, vai aprendendo. Ela disse, agora, pastor, nós estamos aprendendo a Bíblia, a gente pega a Bíblia aqui, vai acompanhando, vai lendo, nós estamos tão felizes. Irmão, o Evangelho de Jesus Cristo é esse, que você creia nele. Não fique inventando mágica, não precisa inventar fórmula para encher a igreja, não precisa pôr luz colorida, pintar a igreja de preto, fazer isso, não, irmão. Não, é um evangelho puro, genuíno, verdadeiro, simples, que foi pregado por Jesus Cristo. É isso que as pessoas precisam para que elas sejam alcançadas pelo Espírito de Deus. Não sou eu, não é você que faz a obra, é Cristo que faz a sua obra. Para isso ele nos utiliza apenas para que falemos a verdade, só isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa é a obra, irmão. É óbvio que na palavra de Deus vão vindo conceitos que nós vamos aplicando na nossa vida. Crer é pôr em prática. E à medida que vamos aprendendo a palavra de Deus, nós vamos colocando ela em prática na nossa vida. Nós vamos melhorando com relação ao nosso caráter, nós vamos melhorando com relação aos nossos relacionamentos, nós vamos melhorando com relação ao nosso comportamento. Nós vamos melhorando. Mas você tem que ter o livre-arbítrio. Se você não consegue ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática, vai ficar difícil. Mas se você consegue, irmão, as facilidades do evangelho vão vir sobre a sua vida. É tão simples. Não é? É tão simples. Não precisa você fazer um curso de teologia para você pregar o evangelho. Não precisa, isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Óbvio. Mas ela nos exorta a não buscarmos o conhecimento do homem. Ela nos exorta a buscarmos as revelações de Deus. Como é que nós fazemos isso, pastor? Lendo a Bíblia. Lê de novo, ora, santifica, lê de novo, ora, santifica, lê de novo, vai abandonando o pecado, vai deixando a prostituição, vai deixando a mentira, vai deixando o adultério, vai deixando o furto, não é? Para de torcer pro Corinthians. Deixa que eu não ia falar hoje, né? Aí eu vou. E você vai melhorando como pessoa. Vai melhorando, irmão. Vai melhorando. Deixa as coisas ruins de fora da tua vida. Entendeu? Deixa as coisas ruins de fora da tua vida, irmão. E vem para Jesus. E vem para Jesus, irmão. O evangelho de Cristo é alegria. Não é cara feia, não é chupar limão, não é ficar maltratando as pessoas com a palavra de Deus, ficar dando chute nos irmãos. Não é, a Bíblia não é isso, irmão. A Bíblia é alegria.
E Jesus tinha um humor intrínseco que quando eu leio a Bíblia, eu vejo ele falando, às vezes ele dá umas tiradas que eu morro de dar risada. Quando é para dar pau, ele dá pau, irmão. Mas quando é para brincar, Jesus sempre brincou. Entendeu? E você tem que ter alegria. Eu quero você aqui assistindo o nosso culto, dando risada, feliz. E você sabe que é brincadeira. Quando o pastor fala do Corinthians, o pastor está só brincando. Você sabe disso. Né? Aliás, eu vi, o irmão Natalício falou do Vasco ali, eu vi um posto de gasolina escrito Vascaíno. Aí os irmãos colocaram embaixo e falaram, agora o preço da gasolina cai. Né, irmão? Agora cai. Esse do Vasco cai, né? Esse aí cai sem medo. Vamos para frente? Vamos lá. Olha o que está escrito no verso 30, diz assim, ó. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas em tu? 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Escute aqui. Verso 32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O judeu, ele estava pregado no judaísmo. Ele estava grudado em Moisés, ele não estava grudado em Deus. Então, quando Moisés orou e Deus enviou o maná, o povo não atribuía o maná a Deus, ele atribuía o maná à oração de Moisés. Então eu tenho ensinado você, não fica falando, pastor, eu quero que você ore, que a tua oração é forte. Não fala assim, irmão. Você está fazendo a mesma coisa. A minha oração é igual à tua. Tem diferença. Talvez a minha fé seja um pouco maior que a sua. Só isso. Porque eu conheço Jesus há mais tempo. Mas quando você tiver mais fé, a tua oração vai ter o mesmo poder que a minha. Não é a minha oração que faz a mudança. Não é, irmão. Não é. É a nossa fé juntos que faz com que as coisas aconteçam. Entendeu? Talvez você não saiba nem orar. Fala, pastor, mas eu não sei nem orar. Mas não precisa. Você acha que Deus não escuta oração curta? Você acha que não? Você acha que Deus não ouve a oração de quem está deitado? Você acha que Deus não ouve a oração de quem está sentado? Você acha que Deus não ouve a oração de quem está no carro? É isso que você acha? Ele ouve. Se ela for feita com fé. Olha a oração de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, eu acho, em diante. A Bíblia diz que Ana, desesperada por causa de Penina, ela deitou-se na casa do Senhor e ela não conseguia nem falar. A Bíblia diz que ela só chorava. Isso é uma oração bonita? Não. Não. Porém, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 8, no verso 20 em diante, ela diz que o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, ouvindo até mesmo palavras que a palavra que usa lá é uma palavra um pouco diferente, né? Que não podem ser entendidas. O Espírito Santo traduz e leva essa oração diante de Deus. Então você não precisa ter uma oração didática, irmão. Orar igual o pastor Sandro ora. Ah, o pastor Sandro faz uma oração de 3 horas, vai no monte, fica 6 horas orando. Irmão, mas isso aí é outra coisa. Eu tenho muita gente para orar. Aí eu peço um por um, peço por coisa. Depois eu oro pelos dizimistas. Depois... Então isso é muito tempo que tem muita gente. Entendeu? Mas a minha oração, para Jesus é curtinha, não é longa, não. Tem dias que eu fico 5 minutos orando. Eu dobro o meu joelho ali, ou eu vou deito na minha cama lá e falo, Senhor, puxa, Senhor, tô precisando te falar um negócio aí que tá entalado aqui, eu preciso te contar. É assim, irmão. Minha oração com Deus é assim.
Senhor, eu estou com essa necessidade, eu estou com isso aqui no meu coração, estou com um sentimento aqui, eu queria falar isso aí para o Senhor. Se o Senhor puder ver o que você faz aí, Jesus, para me ajudar, porque eu não sei o que fazer. Pronto. Ou você acha que o pastor faz oração de hipócrita? Senhor, eu quero agora entrar na tua presença. Oh, amantíssimo, grandiosíssimo El Shaddai, o grande eu sou. Oh, aquele cuja face está diante de mim. Quero agora, papai, apresentar a minha igreja. Ah, papai, rabacarabachai. Eu quero agora. Você acha que eu oro assim para Deus? Não. Não estou criticando quem ora assim. Cada um. Mas eu não. Conhece alguém que gosta de orar assim quando está na frente da igreja? Né? No congresso. Não é assim? E aí você olha e fala assim, nossa, como esse irmão ora bonito. Ora bonito, irmão, mas não vem daqui, ó. Vem daqui. A tua oração tem que vir daqui, ó. Aqui de dentro, ela tem que brotar aqui, ó, da tua alma. A Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Entendeu? Não interessa se você não sabe orar bonito. Não interessa se você não sabe falar bonito. Não interessa, irmão. Interessa é o que você tem dentro do teu coração. O que interessa é o amor que você tem por Deus aqui dentro. Que quando você começa a falar com Jesus, as lágrimas começam a brotar dos teus olhos e descer. Entendeu, irmão? Tem até um hino, né, de uma moça que eu gosto bastante. Ela diz que uma lágrima para Deus é uma carta. Né? E ela diz assim, quem chora para Deus tem resposta. Não tem? Isso é das antigas, esse hino, né? Quem chora para Deus tem resposta. Porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Conhece esse? Eu adoro esse hino. O céu se levanta na hora. Irmão, aprende isso. Aprende isso. Não adianta você gritar, pular, rodar, virar cambalhota, plantar bananeira. Não adianta, irmão. Deus, ele está observando você, ele quer ver o que vai brotar de dentro da tua alma, de dentro do teu coração. É isso que Deus quer ver. Uma oração sincera. Tem dias, irmão, que eu vou orar aí com Deus. Eu até falei com o pastor Fabiano hoje, né? Eu queria ir para o monte amanhã orar, depois da oração. Na terça. Mas nosso prefeito decretou lockdown aqui hoje. E toque de recolher a partir das 20 horas. Então não vai dar essa semana, vai até sábado. O Paraná, aqui o litoral todo está fechado também, né? Então não vai dar essa semana, mas semana que vem a gente vai. Mas, porque eu quero ir conversar com Deus, irmão. Eu quero ir chorar um pouquinho aos pés do meu pai. Entendeu? É isso que eu quero. E tem dias, irmão, que eu vou deitar que eu não consigo nem orar. Não consigo orar. Eu choro diante de Deus, abro o meu coração. Deus conhece realmente o meu coração. Sabe o que tem dentro do meu coração. Entendeu, irmão? 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Nunca. 35. 36. Mas
já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Quantas pessoas passando necessidade espiritual não está se alimentando adequadamente com o pão da vida, não está saciando a sede da sua alma com a água que brota direto da fonte, porque não consegue crer no Senhor Jesus. Ele só crê no pregador. Se é um pregadorzão, ele crê. Se é um pregadorzinho, ele não crê. Se é um profetão, ele acredita. Se é um profeta de casa, ele não bota fé. Ele não consegue ter fé. Ele só crê naquilo que os seus olhos enxergam. Senão, ele não acredita. Senão, ele não acredita. Se ele passar na rua e um mendigo olhar para ele e dizer: varão, assim diz o Senhor, crê no Senhor Jesus, e Deus se agrada. Você olha e fala: mais um crente desviado aí, ó. Né? Agora, se você for numa igreja, num congresso, e vir um pregadorzão de gravata, ou uma moça com vestidão, cabelão, e dizer: xarabacanta, assim diz o Senhor, crê, moço, e Deus vai te dar vitória. Você já cai no chão, chora: ai, Deus falou comigo. Não é? Não é? Fala que eu tô mentindo. Fala que eu tô mentindo, irmão. Quer ver o irmão vir entregar uma revelação, então começar a falar no manto, então. Entrar no mistério. Ah, pronto. Já chora, cai no chão. Ai, Jesus. Ai, agora se não falar, daí não é. Tô mentindo? Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não crestes. Quantas pessoas que estão sendo exortadas, ensinadas, consoladas pelo Espírito Santo de Deus e não dão crédito. Porque o vaso que está sendo usado não conduz com a perspectiva de quem está recebendo. Não condiz. Deus usa uma irmã, a irmã está de cabelinho, né, chanelzinho, que fica lindo, né? As irmãs de cabelo curtinho, chanelzinho, tá com seu brinquinho. Aí Deus toma a irmã e olha para um cara na rua e diz assim: irmão, Deus está mandando eu te dizer que ele vai dar vitória. Levanta a mão, dá um glória a Deus que Deus vai te dar vitória. E o cara olha e fala: mulher, Jesus não usa mulher de cabelo curto e usando brinco. Você não é o Deus, é o diabo. E vai embora. Não é? O pastor tá mentindo? Tô mentindo, irmão? Você acha que eu nunca ouvi isso porque eu uso barba? Ah, você usa barba, a barba do diabo. Deus não usa homem de barba. Acho que eu já não ouvi isso muitas vezes. Vou ler de novo o texto. Terceira vez. Presta atenção no que eu estou lendo. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Se esperta. Estou falando faz tempo para você. Se liga. Se liga. Deus usa quem ele quer. Se Deus quiser usar uma mula para falar com você, irmão, dê glória a Deus. Porque ele está preocupado o suficiente em levantar uma mula para falar com você. Ah, mas eu vou esperar, vai ter o congresso aqui dia 30, vai vir o pavão do trovão aqui, aquele é de Deus. Não, daí Deus vai falar comigo, eu vou lá. Quando Deus quiser falar com você, irmão, ele vai usar a mula da tua rua para falar com você. Presta atenção.
nas coisas que estão ao seu redor. Presta atenção. Deus pode estar falando com você e você não está vendo. E por você ser relapso, você vai perder a bênção. Entendeu? Se liga. Fica ligado, irmão. A Bíblia diz que nós devemos ouvir de tudo e reter apenas o bem. Eu ouço de tudo. Tem um monte de gente que me fala um monte de coisa. Pastor, eu tive um sonho com você. Pastor, Deus me deu uma revelação. Eu ouço isso todo dia, várias vezes. Eu ouço todos, com o maior respeito. Todos. Mas nem todos eu dou crédito. Eu ouço e eu sei quando Deus está falando comigo e quando não é de Deus. Mas eu respeito todos. Ouço todos. Então, não vai ser por eu não ouvir alguém que eu vou perder a bênção. Entendeu? Então a gente tem que ficar o quê? Ligado. Fica ligado. Vou continuar. 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Escute bem o que esse texto aqui quer dizer. Isso aqui não está falando de pré-determinação. Que foi Deus que mandou você ir. Não, não está dizendo isso. Eu vou ler de novo. Tudo. Ele não está dizendo todos. Preste bem atenção no que o texto está dizendo. Ele está dizendo tudo. O que o Pai me dá virá a mim. Você está ouvindo? Eu vou repetir. Presta atenção. Tudo. Não é todos. É tudo. O que o Pai me dá virá a mim. Você crê nisso? Diga amém. Se você crê. Diga amém. É concordância com a palavra. Amém? Ponto e vírgula. Jesus continua no seu raciocínio. Ele continua falando. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se você for a Cristo, e não é Cristo que vem a você, eu já falei isso para você, que Jesus não é laranja podre para ser oferecido em promoção no final da feira. Eu já disse isso aqui para você. Que é você que tem que correr atrás. Que é você que tem que correr atrás. É você que tem que se converter. É você que tem que reconhecer a soberania de Deus. É você que tem que querer abandonar o pecado. É você que tem que querer porque Deus te deu o livre-arbítrio. Ele não te obriga a ir para o céu. Nunca obrigou e nunca vai obrigar. Ele te dá a oportunidade de escolha. Por isso a Bíblia diz assim, ó. E o que vem a mim. Não é o que eu trago. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus está dizendo que se você quiser Jesus, Ele quer você. Que se você quiser ter Jesus na tua vida, Ele quer ter você na vida dele. Que jamais Jesus vai recusar você. E se o pré-determinismo fosse verdade do calvinismo, dizendo que existem os escolhidos, os vasos de honra, e eles colocam num contexto errado e os vasos de desonra, então você viria a Jesus e dizia, Senhor, eu quero te aceitar. Ele dizia, não, você não é escolhido do meu pai, eu não posso te pegar, pode ir embora. Se o que eles dizem é verdade. Veja o tamanho da mentira que esses caras ensinam nessas igrejas. Amém? Então Jesus, eu vou repetir, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jamais Jesus vai abandonar você. Jamais Jesus vai deixar você para trás. Jamais Jesus vai permitir que você se perca estando na presença dele. Você pode se perder se você se afastar de Jesus. Se desgarrar do rebanho por opção própria. Por opção própria. Tem mais uma coisa aqui que eu quero... Falei que eu ia quebrar uns cristais hoje, nós já estamos quebrando. Vamos quebrar mais. Estamos quase encerrando a mensagem. 38. Porque eu, Jesus, na primeira pessoa, do presente ele está falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é essa. 2 pontos. Escute aqui que eu vou quebrar um vidro hoje. Vou dar um chute numa janela hoje. Escute aqui. Que nenhum, escute o que a Bíblia diz, interprete adequadamente. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Qual é a vontade do meu Pai? Escute aqui. A vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca. Ele está dizendo que nenhum vai se perder? Não. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a vontade dele é de que nenhum se perca. Então ele quer salvar a todos. Ele não está dizendo que vai. E eu quero que você aprenda a exegética adequada do texto. Ok? Aprenda a exege do texto correta. Ou seja, leia, interprete o texto adequadamente. Deus não está dizendo que todo mundo que aceitou Jesus vai para o céu. Ele não está falando isso. Porque senão, lá no Evangelho de Mateus, onde está escrito, muitos dizem Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino do céu. Mas somente aqueles que ouvem e cumprem as palavras do meu Pai. Amém? Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos serão. Porque senão estaria escrito aqui. Irmã, esse 144 mil não está no texto, eu não vou falar sobre isso, senão eu vou sair do contexto, tá? Esse é livro de Apocalipse, é outra conversa, não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso, é outra coisa. Amém? Então, olha o que o texto está falando. É a vontade do Pai, vírgula, que me enviou, vírgula, é essa, 2 pontos. Qual, pastor? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Ele não está dizendo que não vai se perder ninguém. Ele está dizendo que a vontade de Deus é que não se perca ninguém. Amém? A minha vontade é que cada um de vocês vá para o céu. É o desejo do meu coração. É que cada um de vocês chegue ao pleno conhecimento da verdade para que você seja salvo. Mas você tem a opção de não ser se você não quiser. E você não quiser, você tem a opção de não ser. Sim, está entendendo o texto? Amém? Estou sendo claro com você? Tá bom? Eu quero que você entenda o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho. O que eu acho, eu já falei para você o que eu acho, né? Que o Palmeiras é o melhor time do mundo. Mas não é. É o que eu acho. Mas não é. E pastor, nós temos uma verdade absoluta? Jesus Cristo e a palavra de Deus. Isso é uma verdade absoluta. Amém? Então você pode sim perder a sua salvação. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10, a parte A do texto. A B diz, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas você tem que estar com Jesus. Você tem que viver com Jesus. Você tem que ser crente. Você tem que viver o evangelho. Você tem que demonstrar lá no livro... que agora fugiu, que é a minha memória, daqui a pouco eu já lembro, aos Gálatas, né? Onde você tem que demonstrar os atributos do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ou, se você preferir, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, produzir frutos dignos de arrependimento. Isso tem que ser gerado na sua vida. Quem gera isso é a sua ação. Pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o canal, a palavra é o meio, mas é você que tem que fazer. Então Deus, ele quer que você seja salvo, mas você também tem que querer. A Bíblia diz, poderão andar 2 juntos se houver discórdia? Se não houver concordância? Então, se você não concordar com Deus, Deus fala, não pode se prostituir. Você fala, mas eu quero me prostituir. Não pode mentir, mas eu gosto de mentir. Não pode roubar, mas eu gosto de roubar. Então, vai ser difícil. Amém? E ele continua no verso 40, ele diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. É a vontade de Deus.
não é a determinação de Deus. Amém? As palavras são diferentes. Então, a vontade de Deus, ok, é que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tenha vida eterna e ele seja ressuscitado no último dia. Amém? Entendeu? Eu procurei ser o mais simples possível na minha explicação aqui, porque eu quero que você entenda e aprenda isso. Porque é isso que vai salvar você, a palavra de Deus. Vai fazer você ter fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a fé entrar no teu coração, ela vai gerar o arrependimento. E quando você se arrepender dos teus pecados, então estará apto a entrar no reino. Amém? Quem faz isso, pastor, comigo? A fé. E a fé vem pela palavra de Deus. Tá legal? Deixa eu te contar então o que Deus falou para mim. Eu estava orando hoje a respeito das manifestações, tá? Eu estava orando hoje a respeito das manifestações. Agora, tarde, aqui, antes de eu começar o culto, e o Espírito Santo falou uma coisa para mim e mandou eu te contar. Eu vou te contar de primeira mão. Escute que eu vou te falar. Porque eu preciso acabar a live, já que eu já estou com fome. Já são 21 horas e 7 minutos. Tá? Escute isso. Ele disse para mim que a situação hoje, a nossa situação hoje, a nossa pátria, escute o que eu vou falar, está igual ao povo de Israel quando estava postado no vale diante dos filisteus. Depois você vai ver a passagem, tá? Tá lá em Samuel, você vai ver essa passagem de Davi e Golias. Você vai ver essa passagem depois. Presta atenção. A Bíblia diz que Golias, escute isso, oi Luiz, Deus te abençoe, que Golias ficou 40 dias caminhando na frente dos exércitos do Senhor. Escute o que eu estou te contando. Deus não falou para mim, vai lá ler. Não, ele me contou a história. Eu quero que você preste atenção. 40 dias ele ficou desafiando o povo de Deus. 40 dias. Todo dia ele saiu, todo dia ele saía e desafiava o exército de Israel. Até que um dia chegou o Davizinho, um piazito. Piazito aqui no sul é um menino pequeno, é um piazito. Que foi até o rio e pegou 5 pedras. Preste atenção que eu vou te falar. Ele pegou 5 pedras no rio. 5. 5 pedras. E o Espírito Santo disse para mim assim, e apenas uma pedra, pequenininha, matou o gigante. Só uma. Ele disse, tu sabe qual é o gigante que está diante do povo deles? Quem é o gigante? Qual instituição representa o gigante hoje? Você sabe, né? Eu não preciso te falar, né? Você sabe. Que está afrontando o Brasil. Tu sabe? Tu sabe. Você já está escrevendo aí, eu não vou nem falar quem é. E o Senhor disse para mim assim, ó, o erro deles foi se levantar contra a minha igreja. Escute que eu vou te falar. O Espírito Santo falou hoje isso para mim. O erro deles foi ter se levantado contra a minha igreja. Ele disse, já há um plano lá contra a minha igreja. Por isso agora o negócio é comigo. Deus falou bem assim para mim. E ele disse, e ninguém vai entender, porque com algo insignificante, escute isso. Ele disse, o que significa uma pedra no rio? Escute o que eu estou te falando. O que significa uma pedrinha no rio? Nada. Nada. Não significa nada. E ele disse para mim assim, ó, com algo insignificante, eu vou derrubar o Golias num golpe só. Sacou? Manto? Você entendeu, né? O que eu estou dizendo.
O Senhor disse, assim como Davi, com uma pedrinha só, insignificante, derrubou Golias. Quando o Golias caiu, escute, tem mais ainda. Quando o Golias, que era o maior, o mais forte, o que tinha mais poder, o mais poderoso do exército deles, caiu, sucumbiu, todo o resto perdeu. Entendeu? Entendeu, né? E ele disse com uma coisinha, Deus fez assim para mim, o Espírito Santo fez assim para mim, insignificante, que ninguém dá valor. Não me pergunta o que é, porque eu não sei. Ele disse com uma coisa insignificante, que ninguém dá valor, eu vou fazer a história se repetir. E vou derrubar o Golias num golpe só. E ele vai saber com quem ele está lidando. Eu tô rindo desde o começo, né? Porque eu já disse para você que Deus nunca saiu do controle de nada. Certo? Então, irmão, eu falei para você, compra pipoca, põe a Coca-Cola para gelar, né? Que os próximos capítulos vão ser emocionantes. Tá legal? Vamos orar? Fecha os seus olhos aí, por favor, inclina a sua cabeça que eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero aqui apresentar o meu povo, a minha igreja diante do Senhor. E eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, o nosso povo, na autoridade e no poder do teu nome. Papai, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Que o Senhor abençoe o nosso presidente, as nossas autoridades, os ministros, cada um deles. Sejam guardados debaixo do teu sangue. E que o Senhor venha dar vitória para o teu povo em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os teus filhos têm colocado diante do Senhor. Que o Senhor abençoe este óleo que eles estão colocando na tua presença para que ele seja sagrado e tudo aquilo que ele tocar seja santificado em nome de Jesus. Eu os abençoo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E peço que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um deles, agora e sempre, em nome de Jesus.